adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar todo esse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse imenso lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar todo esse imenso lugar. Quero ver
Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por estar no teu templo nesta noite. Agradecemos, ó Pai amado, por o Senhor ter nos trazido nesta noite para te louvar e bendizer. Neste momento, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo, ó Pai, que deixamos o Senhor triste, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, nos dando da Tua sabedoria para fazer o melhor para Ti. Por isso nós te pedimos perdão nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Salmo 75 diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu santo nome e declaramos as tuas maravilhas. Por favor, abra a sua Bíblia, vamos todos juntos, vamos ler o verso primeiro. Por favor, abra a sua Bíblia. Salmo 75, verso 1. Salmo 75, verso 1. Todos juntos, em uma só voz. A palavra de Deus diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Graças nós rendemos ao nome do Senhor e nós invocamos o nome do Senhor, e a própria palavra de Deus diz que nós declaramos as suas maravilhas. Louvado seja Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui para rendermos graças ao Senhor. Nós estamos aqui para declararmos as maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas. Pode dizer amém por isso? Louvado seja Deus pelas maravilhas que Ele tem realizado por meio e nas nossas vidas também. Por favor, sente-se. Eu tenho alguns avisos. Hoje nós não temos o boletim da igreja. Nós tivemos um pequeno atraso nesta semana, mas na próxima semana nós vamos retomar com o nosso editorial para que você fique por dentro daquilo que vai acontecer na sua igreja, na sua comunidade, neste mês de maio. Muito bem, eu tenho alguns avisos. Gostaria que você prestasse atenção, já que você não terá o boletim neste momento nas suas mãos. Então, no próximo sábado, nós temos um evento aqui da nossa comunidade, um evento aqui da nossa igreja, né? O que tem sábado, Oséias? Jantar da família, muito bem, né? Jantar da família, né? A Keila vem ao culto? Vem? Muito bem. As pessoas me perguntaram, pastor, tem convite? Ele tem que ver com a Keila, mas eu creio que sim. Eu creio que nós ainda temos convites, né? Então, esse é o convite. Para você entrar lá no dia, tem que apresentar o convite, tá? Então, nós teremos alguém à porta que vai receber o seu convite. Se você não acertou o seu convite, por favor, se você puder, faça hoje ou faça durante a semana. Procure a Keila, né? Dá uma ligadinha para ela, procure a Keila e acerte com ela, por favor, né? E ao final do culto, ela estando aqui, a procure. Você que tem interesse em adquirir aí mais convites, para que você possa fazê-lo, né? Eu creio que até quarta-feira nós ainda vamos vender convite. A partir de quarta-feira, não mais. Porque daí nós precisamos mensurar o número de pessoas exato para que a gente possa providenciar o jantar de uma forma completa, para que não falte absolutamente nada. Muito bem.
O jantar é só para pessoas da comunidade? Não. Né? Como eu já disse aqui, se você quiser convidar alguém da sua família, mãe, pai, tio, avô, colega de trabalho, é para isso mesmo. Né? Será um tempo muito agradável, um tempo de comunhão. Nós teremos algumas pequenas surpresas durante o jantar, que você só vai ficar sabendo lá no dia. Né? Então procure a Keila ao final do culto, por favor, né? Se você tem interesse em adquirir, ou se você ainda não o fez, que você faça, né? E se você já o fez, por favor, procure acertar com ela no máximo até quarta-feira, ou se quiser mais convites também, até a próxima quarta-feira, no máximo, tardando. Muito bem. Os avisos que eu tenho é o seguinte: terça-feira nós nos reunimos aqui às 20 horas para um tempo de oração. Sexta-feira acontece o MAI normalmente, é feriado na sexta-feira, mas o feriado será na segunda-feira, é isso, né? Então o MAI acontece normalmente na sexta-feira. O recadastramento que constava no editorial do último mês será distribuído no próximo domingo, para que nós possamos fazer o recadastramento da nossa comunidade. Então você vai receber um formulário para que você coloque o seu nome e os demais dados, que às vezes muda telefone, muda alguma coisa, né? Só não muda a nossa data de nascimento, né? Mas o restante, as coisas podem ter mudado, o endereço, alguma coisa assim. Então, no próximo domingo, nós vamos começar a distribuição. Eu peço que todos preencham, por gentileza, e depois possam me procurar para que nós possamos atualizar o rol de membros da igreja e termos todas as informações necessárias. E, a partir deste recadastramento, nós vamos formar um grupo no WhatsApp da igreja, né? Porque às vezes acontece alguma coisa e a gente não tem um grupo para que a gente possa avisar, né? Mesma coisa, faleceu e foi enterrada ontem a mãe do nosso irmão Cádiz, né? Marido da Geni. Estivemos lá, mas muitos irmãos não ficaram sabendo depois. Então, a partir do recadastramento, nós vamos criar um grupo da igreja, né? Um grupo no WhatsApp, para que nós possamos passar algumas informações e assim por diante, possamos manter um melhor contato também. Hoje nós íamos celebrar a Santa Ceia, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos celebrar a Santa Ceia no próximo domingo, que é Dia das Mães. Então nós vamos fazer de uma forma diferente no outro domingo. Então nós não vamos celebrar a Santa Ceia neste domingo, que geralmente fazemos no primeiro domingo do mês. Será no próximo domingo, né? Então, por favor, que eu e você possamos nos preparar desde já para que possamos nos achegar à mesa do Senhor. Também no próximo domingo, como haverá o jantar no sábado, nós não teremos escola bíblica dominical, até porque é Dia das Mães, né, para que você tenha um tempo maior em família também. E também porque nós vamos ter que desmontar tudo o que nós vamos montar lá no próximo sábado, né? Então, nós não teremos escola bíblica dominical. Faremos um recesso durante a manhã, mas à noite acontecerá o culto normal. E, como disse há pouco, nós teremos também a celebração da Santa Ceia. Esses são os avisos que eu tenho. As demais programações da igreja acontecem normalmente. Nós constava no boletim do mês passado, mas queremos dar os parabéns para os irmãos e as irmãs que fizeram aniversário no último mês. A Luciana fez aniversário, o Arthur fez aniversário, o Arthur Paris, a Camila fez aniversário, a Nilza e a Celi também, né? Se o seu nome não está aqui, é porque não consta na ficha, por isso nós vamos fazer o recadastramento. Esses são os avisos, vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 27. Levítico 27. Levítico, capítulo 27. E nós vamos ler o verso 30 até o 32. Enquanto você localiza o texto, após o culto, eu pediria que as pessoas envolvidas na comissão do jantar, que são o Alain, a Keila, a Rose, o Elias, a Diva está aí?
Não, né? Então, o Oscar representando a diva e o Robertinho, por favor. Preciso conversar com vocês aí uns 10 minutos após o culto. Texto de Levítico, capítulo 27, verso 30 até o verso 32 diz assim: Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo é santo, o dízimo pertence ao Senhor. Por isso, nós vamos orar agora, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos orar consagrando ao Senhor agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Para esta oração, a Camila a fará e nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas e vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Oremos então. Senhor, nós te damos graças por este dia, te damos graças por estarmos na tua presença e te apresentamos, Senhor, os dízimos e as ofertas que serão depositadas hoje, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar estes irmãos, que a cada dia o Senhor venha dar mais e mais, que na casa deles, Senhor, nunca venha faltar, e que aqueles também que não puderam dizimar e ofertar, que o Senhor venha providenciar, que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha, ó Pai, estar entrando com providência segundo a necessidade de cada um. Abençoa, Senhor, a nossa igreja como um todo, abençoa todas as famílias aqui representadas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lá na cruz.
para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim.
Chamar as crianças à frente, nós vamos orar. Vamos orar? O presbítero Elias vai orar para que o Senhor fale conosco, e sabemos que Ele vai falar, e que Ele fale com os pequenos também, e sabemos também que Ele vai falar. Vamos orar? Sim, Deus. Sim. Amém. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia ainda em pé em Atos capítulo 16 e nós vamos ler do verso 26 até o verso 34. Atos capítulo 16, verso 26 até o verso 34, em pé, nós faremos a leitura da palavra do Senhor. Atos 16, e vamos ler do 26 até o 34. Esse é um texto que foi tema de uma das lições da revista da Escola Bíblica Dominical. E este mês é chamado de mês da família. E nós, como sempre temos feito ao longo dos anos que estamos aqui, as mensagens deste mês serão destinadas à família. E achamos por bem voltarmos a esse texto porque me chamou muita atenção a lição da Escola Bíblica Dominical, e muitos dos que estão aqui não estiveram na Escola Bíblica Dominical, na lição que nós estudamos, e por isso nós queremos compartilhar algo que nos chamou muita atenção na palavra do Senhor e também na lição que foi ministrada aqui na Escola Bíblica Dominical alguns domingos atrás. Acompanhe comigo em total reverência a leitura da palavra do Senhor e também a própria presença do Senhor no nosso meio a partir do verso 26, que diz assim: De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou apressadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Por favor, você pode sentar-se. Nós estamos vivendo dias onde nós ouvimos as pessoas dizerem o seguinte: não há esperança mais para a família. Nós ouvimos isso, ou quem sabe até alguns de nós já pensamos isso, ou até alguns de nós já falamos isso. Não há esperança para a família. Talvez
tenhamos já experimentado alguns sentimentos que eu gostaria de destacar aqui, porque o lar, a casa, a família, é o grande carrossel de emoções. E nós vivemos muitas emoções dentro das nossas casas, que podem ser emoções positivas e podem ser emoções também negativas. Alguns sentimentos estão presentes dentro das nossas famílias e nós já sentimos algumas coisas. Por exemplo, vai ser projetado aqui. Os meus pais não se entendem. Se eles se separarem, como é que vai ficar a minha vida? Esse é o tipo de sentimento que talvez alguns de nós aqui já passamos, já experimentamos, já sentimos isso. Qual é esse sentimento? É o sentimento do medo. Sentimento do medo. Muitos filhos já sentiram isso. Meus pais não se entendem mais. Não existe mais convívio. E se eles se separarem? Como é que eu vou ficar? E o medo vem e assola o coração, não só do filho, mas assola o coração de todos aqueles que pertencem àquela família. Mas também existe um outro sentimento. Não consigo me sentir fazendo parte dessa família. Parece que eu sou um peixe fora d'água. Muitos filhos já disseram isso. Muitos filhos já sentiram isso. Ou até mesmo casais. Até mesmo o pai ou a mãe. Ou até mesmo um avô, uma avó, um tio, uma tia. Pessoas que fazem parte da família que dizem, olha, parece que eu sou um peixe fora d'água. Ou seja, eu não tenho espaço nessa família. E aí vem um sentimento sobre as nossas vidas, que é esse sentimento de não pertencer, a inadequação, você não faz parte daquilo. Mas existe um outro sentimento. As pessoas, muitas vezes, talvez muitos de nós aqui já experimentamos o seguinte. O próximo. A nossa relação só faz piorar. Não era isso que eu esperava de um casamento. A relação só piora. E aí vem um sentimento que tem invadido muitos lares, que é o sentimento da tristeza. Que tem assolado muitas famílias, famílias cristãs e famílias não cristãs. Mas existe um outro sentimento também, dentro desse carrossel de emoções que nós vivemos dentro da família. Sinto que sou um fracasso como marido, como pai, mas eu não sei o que fazer. E aí nós experimentamos um outro sentimento, que é o sentimento da frustração. Nos sentimos frustrados com relação à nossa família. Mas existe um outro também. Já é tarde. Onde e com quem será que ele está? E o que será que ele está fazendo? Isso aqui nós podemos dizer que isso pode acontecer com relação a pais, em relação a filhos, ou mesmo dentro do casamento. Está tarde, cadê ele, cadê ela? Já era para ter chegado. E aí nós experimentamos um outro sentimento, que é a preocupação. Quem tem filho adolescente, jovem, sabe o que eu estou falando. Aonde estão? O que estão fazendo? Com quem estão? Trazendo para o ambiente do casamento, do cônjuge ali, do cônjuge. Talvez a gente já tenha pensado sobre isso. Aonde está? Com quem está? O que está fazendo? E a preocupação vem e nós sentimos isso. Mas também existe um outro sentimento. São tantas contas para pagar, como é que será que eu vou conseguir resolver essa situação? Estou desempregado, tenho muita conta, fiz muita conta. Às vezes por gastos desnecessários, ou às vezes não. Mas aí eu tenho essa situação, tenho tantas contas para pagar. Qual é o tipo de sentimento que vem ao nosso coração, gente? É o da angústia. Nos sentimos angustiados. Nos sentimos sem um beco, sem saída. Mas também existe um outro sentimento.
E se o resultado do exame der positivo, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? E aí vem um sentimento que invade o nosso coração, que é ansiedade. Que é o mal do nosso século, né? É a ansiedade. A gente nem abriu o exame. E aí a gente já começa a pensar, mas se vier? E se vier? O que é que eu vou fazer? E se der positivo esse negócio aqui? E aí, como é que vai ser? Principalmente para os jovens que têm relações sexuais antes do casamento também, né? Que vai lá na farmácia e compra aquele testezinho, né? Poderia evitar isso. Como? Não fazendo. Não praticando. Porque o sexo foi feito, criado por Deus, para ser praticado dentro da instituição criada pelo próprio Deus, chamado casamento. E não antes do casamento, dentro do casamento com seu par e não com outro par. E aí nós somos assolados por um outro tipo de sentimento, quando nós nos encontramos numa situação assim que é. Fica aí, Raquel. Solidão. Eu me sinto abandonada. Quando será que eles vão aparecer aqui? Se você for lá no asilo, tem muita gente que está sentindo isso aqui. Ó. Solidão. Ou talvez gente rodeada por gente que se sente só. Gente que vive dentro de um contexto familiar que se sente só. Isolado, solidão, tem marido, tem esposa, tem filho, tem profissão, tem trabalho, mas se sente só, solidão. E nós vivemos numa sociedade hoje onde isso faz parte da vida das pessoas. Nunca as pessoas se sentiram, nunca as pessoas foram tão acompanhadas, mas nunca se sentiram tão sós. Ficou esquisito isso, eu vou melhorar isso. Nunca as pessoas estiveram rodeadas de muitas pessoas, e nunca nós vivemos num tempo de tamanha solidão como nós vivemos. As pessoas se sentem só, às vezes está casado ali, se sente só. Às vezes um filho dentro da própria casa, ele se sente só. Às vezes aqueles que já atingiram uma certa idade, gente, e na nossa sociedade, só presta quem é útil, quem não é útil mais, quem não tem utilidade mais, é descartado. A nossa sociedade faz isso. Nós fazemos isso nos nossos relacionamentos, nós descartamos as pessoas facilmente quando elas não têm mais utilidade para nós. Isso é um erro, nós não podemos fazer isso. Pior, tem gente que faz isso com a gente, e tem horas que a gente faz isso com os outros. Talvez você tenha se identificado com algum desses sentimentos, mas existem outros tipos de sentimentos como decepção, culpa, mágoa, impotência, raiva, desamparo, e nós poderíamos ficar aqui trazendo mais e mais sentimentos que têm assolado as famílias, que têm assolado as casas. Pessoas que dizem, olha, não existe mais esperança. E no texto que nós lemos, o texto da mensagem desta noite, Atos 16, 26 a 34, ele traz ali um momento de sem esperança, de desespero por parte do carcereiro e, consequentemente, da sua família também. Então, existe esperança, mas qual é a nossa esperança? Primeiro eu preciso dizer para você que todas as famílias têm problema, gente. Todas as famílias que estão aqui representadas, todas, sem exceção nenhuma, todas têm dificuldades, todas têm problemas. Você pode, não, o pastor está falando, não estou falando demais, todos nós temos problemas. E aí muitas vezes nós pensamos assim, não existe mais esperança e a minha família não é perfeita.
Mas todas as famílias enfrentam problemas, gente. Quando nós lemos esse texto, você acha que a vida desse carcereiro, desse pai de família, desse homem, era uma vida fácil? Ele era carcereiro. Filipos e a família desse carcereiro que residia em Filipos estava longe de ser uma família assim, exemplo dentro daquela sociedade, até pela própria profissão que ele tinha. A sua profissão fazia com que ele e a sua família estivessem vivendo dentro de um ambiente macabro, escuro. Porque a residência da família dele, segundo alguns escritores, ficava ali, em anexo à própria cadeia, para que vocês tenham uma ideia. Ou seja, a família daquele homem convivia diariamente com criminosos ali. E ele sabia que se alguém fugisse da cadeia, ele pagaria com a própria vida, ele seria torturado, ele seria morto. E talvez até a sua própria família pagasse de uma outra forma também. Então, um daqueles sentimentos veio e invadiu a vida daquele homem. Medo. Sem esperança nenhuma. E pior, nós lemos lá no verso 26 que de repente, porque Paulo e Silas estavam aprisionados ali, mas mesmo aprisionados, eles começaram a louvar, a cantar, a engrandecer o nome do Senhor. E quando nós lemos no verso 26, há um terremoto ali. E toda a estrutura é abalada, as portas se abrem. E ele pensou, eu vou pagar com a minha própria vida. Ele chegou na porta, e o texto diz que naquela época, o cárcere, a prisão, não tinha iluminação, gente. Não é igual a prisão do Lula lá, tá? Iluminadinho, TV, pá, nada disso. Vamos trazer para os nossos dias aí para você poder entender, né? Nada disso, era escuro, não tinha luz lá dentro. E ele vem, e aí eu vou tirar minha própria vida, porque eles fugiram. E aí Paulo e Silas interferem, Paulo grita e diz, não, estamos todos nós aqui. Ou seja, todas as famílias têm problema, essa família tinha problema, eles estavam enfrentando um problema muito sério ali. E se a gente não quiser ter problema mais, gente, hoje, falando dessa nossa vivência aqui, só tem um lugar onde os problemas vão cessar. É onde eu estive ontem, que é lá no cemitério. Lá não tem problema nenhum mais. Lá não tem conta para pagar, não tem boleto para pagar. Lá não tem conta de água, não tem conta de luz. Não tem fornecedor para pagar. Né? Lá não tem nada disso. Acabou. Pelo menos nessa existência, né? Aqui, né? Acabou. Só que, vamos falar a verdade, né? A gente não quer estar lá, né? Você quer estar lá? Eu não quero. Você quer estar lá? Quem quer estar lá? Ninguém. Meu pai sempre dizia uma coisa, né? As pessoas falavam assim, a vida cansa. Meu pai dizia, eu quero viver cansado sempre, então, né? Mas já está com o Senhor, né? A vida é cheia de lutas, gente. A vida é cheia de crises. A vida é recheada de preocupações, desafios e ameaças diariamente. Só que é melhor nós enfrentarmos tudo isso como família e não individualmente. Até porque quando você casa com alguém, você se torna um só. São indivíduos diferentes, mas você se torna um só. Um só. Uma só carne, não é o que diz a Escritura? Uma só carne. Então é melhor a gente enfrentar as coisas juntos. Então todas as famílias têm problema, gente. Família do carcereiro aqui enfrentando um problema muito sério. Fugiu todo mundo, e agora? Vou tirar a minha vida. Ele deve ter pensado, como é que vai ficar a minha família agora? Porque a família dependia do sustento dele, daquele emprego dele. Todas as famílias têm problemas. Família pastoral tem problema. Todos nós temos problemas. Família de presbítero tem problema. De presbítera tem problema. De diácono tem problema. De diaconisa tem problema.
de líder de ministério, tem problema, de membro de igreja, tem problema. Todos nós, todas as famílias têm problemas, só que nós temos que enfrentá-los juntos. É sinergia, nos ajudando, porque se cada um for para um lado, nós não conseguimos resolver absolutamente nada. A palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsistirá. Nós precisamos nos unir. Há esperança para a família? Sim, só que nós temos que entender que todas as famílias têm problemas, mas precisamos também entender que todas as famílias são importantes diante de Deus. Quando nós lemos esse texto, pense bem, Deus enviou os seus mensageiros para aquela cidade de Filipos. Ele enviou para aquela casa, existia um propósito de Deus ali, gente. A não ser que você ache que as coisas acontecem por acaso, eu não creio dessa forma. Eu creio sempre na providência de Deus. E Deus envia os seus mensageiros para aquela família. E ele e os seus familiares foram evangelizados. E é importante dizer que tem gente que lê o texto e faz a interpretação errada. Falamos sobre isso na escola bíblica dominical. Tem gente que lê o texto até o verso 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem gente que acha que salvação é hereditário. Salvação não é hereditário. Salvação é individual. Você tem que crer. E o texto diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Por que houve conversão? Por que houve batismo? Porque a palavra do Senhor foi pregada. E para que haja esperança para as famílias, a palavra de Deus deve ser pregada, gente. Evangelizar é pregar a palavra de Deus. A gente avalia a evangelização quando a palavra é pregada e a gente tem números. Não, isso é errado. Evangelizar é pregar a palavra de Deus. E eles fizeram isso ali, pregaram a palavra de Deus para uma família. O Senhor podia ter enviado Paulo e Silas ali para falar para os governantes, para falar para os comerciantes, os poderosos da época, os abastados financeiramente. Só que ele vai e envia os seus mensageiros para uma família que vivia num calabouço, uma família que precisava de salvação. Não que os outros não, eles também. Mas isso significa que nenhuma pessoa é invisível diante de Deus. Deus estava olhando para aquela família, assim como Deus está olhando para as famílias que dizem que perderam a esperança. Deus está olhando para essas famílias, Deus está olhando para a sua família, Deus está olhando para as nossas famílias. Aquelas pessoas não eram invisíveis aos olhos do Senhor, não. Porque para Deus ninguém é invisível, Deus vê todas as coisas, Deus vê o seu coração, Deus vê o meu coração. Você não consegue ver o que se passa na minha mente, no meu coração, mas Deus sabe o que se passa no seu, Deus sabe o que está se passando agora na sua mente, e na minha também. Ninguém é invisível diante de Deus. As pessoas muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. Nós sim agimos dessa forma, como se as pessoas fossem invisíveis aos nossos olhos. Deus não é como o Superman, gente, que tem aquela visão de raio-x, só que ele não consegue enxergar através do chumbo, não é isso? Deus não, Deus enxerga tudo que se passa dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro das nossas casas. Deus enxerga absolutamente tudo. E Ele se importa com as famílias, Ele se importa com as pessoas. E aí Ele vem com a sua providência. Então, primeiro nós vimos que todas as famílias têm problemas, mas todas as famílias são importantes, independentemente aonde você está localizado nessa pirâmide social. Porque tem gente que está lá embaixo. E pense bem, a profissão desse homem, com certeza naquela época, não era bem vista. Assim como um cobrador de impostos naquela época, não era bem visto. Mas Jesus andou com essas pessoas. Jesus esteve ao lado dessas pessoas.
Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é isso. Então lembre-se, Deus se importa com você. Deus se importa com a sua família. Ele enxerga o que está acontecendo. E Ele vem com a sua providência. Há esperança para as famílias, pastor? Sim, há esperança para as famílias. E no texto, quando aconteceu o terremoto lá, por volta da meia-noite, como já dissemos, o carcereiro pensou, todo mundo fugiu. Eu vou ter que me suicidar agora aqui, eu vou ter que tirar minha própria vida, porque eles vão fazer isso. Ou seja, ele se viu como pai de família num momento sem saída. Muitos de nós e muitas famílias estão vivendo isso nesse momento. Onde aparentemente não há uma saída, gente. Onde o desespero toma conta das nossas vidas. Tem muita gente desesperada por aí, gente. Talvez você já tenha sido um desesperado, ou talvez você esteja num momento de desespero. E aí nós ouvimos a própria voz do Senhor por intermédio dos seus mensageiros, e Paulo diz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Perceba, eles não fugiram. Isso é um outro assunto, isso dá um outro sermão. Por que eles não fugiram? Por que ninguém arredou o pé de lá? Nem os outros presos fugiram. Ficaram extasiados pelo poder e ação de Deus. E aqui fica um ensino também. Quando nós estamos numa situação muito difícil, nós devemos tomar, por exemplo, Paulo e Silas. É louvar a Deus na adversidade. Deus ouviu o clamor e o louvor deles. Mas eles não fugiram, porque existia um propósito maior. E o propósito maior de Deus é a salvação, gente. É a salvação. Porque se eles tivessem ido embora, aquele homem teria tirado a sua própria vida, ou posteriormente, os chefes dele teriam tirado a sua própria vida. E a família dele, como ficaria? Percebam, o cuidado de Deus para com a família. Pregamos isso no último domingo. Deus cuida de você, Deus cuida das nossas famílias. Há esperança para as nossas famílias. Mesmo nas horas de desespero. E vamos falar a verdade, na hora de desespero, a gente pode fazer coisa ruim com a gente e pode fazer coisa ruim com os outros. Isso pode acontecer. Gente, nós podemos viver aproximadamente 4 semanas sem comida. Nós podemos viver aproximadamente 4 dias sem água. Nós podemos viver em torno aí de, me corrija se eu estiver errado, 3 minutos sem ar, sem respirar, 3, 4. Nós até podemos, claro que pode haver sequelas depois, mas podemos. Mas nós não podemos viver sem esperança. Ninguém vive sem esperança. Por isso que o diabo é pai da mentira, gente. Porque ele sempre tenta nos convencer, diante das lutas e das adversidades da vida, ele tenta nos convencer, olha, não confie em Deus, não existe esperança para você, não existe saída para esta situação. É isso que ele tenta fazer e nos convencer. E nós precisamos dizer, não, existe esperança, existe uma viva esperança, é Jesus Cristo. E eu sei que Ele cuida da minha família, que existe esperança para a minha casa, existe esperança para o meu casamento, existe esperança para o meu filho que está afundado nas drogas, que está na igreja, mas que está com o pé no mundo, existe esperança. Mas o diabo tenta convencer a gente do contrário. Não, desconfie, não existe esperança. Existe esperança. Há esperança para as famílias, gente. E quem é a esperança? Jesus é a esperança para as famílias. O carcereiro vai e pergunta para Paulo e Silas, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi a resposta, e naquela mesma noite a palavra do Senhor foi pregada naquela casa. Meus irmãos e minhas irmãs, para que haja salvação nas famílias. Nós estamos discutindo isso na escola bíblica dominical, o contexto das famílias que nós estamos vivendo, famílias desestruturadas, famílias acabadas. Gente, o que está faltando é o evangelho sendo
puramente pregado dentro das casas, para as famílias, para que haja salvação dentro das casas, dentro das famílias. Mas eu e você, nós estamos ali tímidos, com medo de pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que é arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que a gente tem que fazer. Entregar o coração a Cristo. Gente que ainda está vivendo nesse mundo escuro, neste mundo escuro. Gente que está pecando. Nós devemos ser sal e luz da terra. Por que ser sal e luz da terra, igreja? Porque a sociedade caminha para o desmoronamento moral. O mundo jaz no maligno, o mundo está na escuridão. Nós devemos ser luz, farol. Mas muitas vezes a gente não é nem uma lanterninha, nem uma lamparina. Deixamos de pregar o Evangelho. Aquela família, o Evangelho foi pregado, entregaram o seu coração a Cristo. Eles creram no Senhor Jesus Cristo. E o texto termina, e nós lemos lá, eles se alegraram por ter havido crido em Deus. Jesus é a esperança para as famílias, gente. Se nós queremos uma sociedade um pouco melhor, o Evangelho tem que ser pregado dentro das casas. O Senhor quer usar as nossas vidas. Nós precisamos pregar o Evangelho dentro das nossas casas, gente. Nós precisamos fazer isso. A esperança para as famílias, a esperança, a solução para a alma aflita, sim, a solução é Jesus Cristo, mas nós precisamos pregar o Evangelho com ousadia. Nós precisamos fazer isso. O segredo de uma família feliz não está nas suas posses, não está no tamanho da sua residência, não está no tamanho da sua conta bancária. O segredo de uma família feliz é crer em Deus, entregar o seu coração, se prostrar diante do Senhor e dizer: o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor reina sobre a minha vida, o Senhor reina sobre a minha família. Salvação não é hereditária. Não adianta eu sou salvo, e a Larissa é minha filha, ela está salva. Não, se ela não crer, ela não está. Se ela não crer, aonde ela vai passar a eternidade? Distante, longe de Deus. A gente não quer ouvir isso, mas isso é bíblico. Nós precisamos pregar o Evangelho a muitos filhos de cristãos que estão longe do Senhor, caminhando longe do Senhor. Gente, nós precisamos pregar o Evangelho para os nossos filhos, precisamos pregar o Evangelho para os nossos familiares, precisamos pregar o Evangelho para os nossos vizinhos, que muitas vezes nós trocamos uma ou outra palavra, ou sequer, ou quem sabe, falamos mal do nosso vizinho. Ou a gente nem conhece ele. E se conhece, a gente fica tecendo comentários que nós não deveríamos fazer. Mas muitas vezes nós fazemos, pecamos. O segredo de uma família feliz, de uma família que tem esperança, é crer no Senhor Jesus, assim como o carcereiro lá de Filipe e toda a sua família. Muitos lares têm sido transformados, gente, pela presença abençoadora do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas existem muitos lares que ainda estão desestruturados, que ainda estão vivendo distantes de Deus. E tem muita criança sendo criada nesse ambiente, um ambiente sem Deus. E o que a gente pode esperar da sociedade? É isso que está acontecendo. A igreja tem falhado? Sim, a igreja tem falhado. Nós, eu estou dizendo no plural, nós temos falhado, igreja. Falhado na pregação do Evangelho. A gente não quer admitir, a gente tem que admitir. Eu tenho falhado. E você?
Coloquemos a nossa confiança em Cristo e preguemos o Evangelho. O texto diz que, percebam, quando nós lemos o texto, no transcorrer do texto, eles pregaram a palavra, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões. Primeiro eles pregaram a palavra, depois os vergões foram cuidados. Olha o que Paulo e Silas fizeram ali, gente. Eles tinham sido açoitados. Não, vamos cuidar daqui primeiro, depois eu falo de Jesus para você. Não, Jesus tem que ser a prioridade, gente. Independentemente do sofrimento, da situação que nós estamos passando. Ele tem que ser a prioridade. Fica claro isso no texto. Eles pregaram primeiro a palavra do Senhor, depois cuidaram, depois batizaram. Há lugar para esperança na nossa família, quando em nosso coração há lugar para nós crermos no Senhor Jesus Cristo. Que eu e você possamos abrir o nosso coração, que possamos ir até Ele com fé, e deixemos que Ele traga esperança para a nossa vida e traga esperança para o nosso lar. E que possamos ser usados por Deus também, para que outros possam ir a Ele com fé, para que Ele traga essa esperança para essas pessoas, para a vida dessas pessoas, e também para a própria família, para o próprio lar. O bem mais precioso que eu e você podemos deixar para os nossos filhos é um legado de fé. O bem mais precioso é os nossos filhos, as nossas filhas, crerem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Isso é a coisa mais importante para as nossas famílias, gente. Porque isso aqui é passageiro, isso é temporal, a eternidade não. E nós vivemos numa indiferença, como se a morte não fosse bater um dia à porta da sua casa. Ela vai bater lá um dia, e vai levar você, vai levar a mim, vai levar os nossos filhos. E aí? Eu respondo por mim. E os nossos filhos? A esperança para as famílias. E essa esperança tem nome, é Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo. Então, quando esses sentimentos invadirem o nosso coração, as nossas casas, as nossas famílias, gente, que possamos nos achegar a Cristo e dizer: Senhor, por mais que o diabo esteja ali falando, olha, não tem esperança, que a gente possa dizer: há esperança. Há esperança. Pode ser que os nossos filhos, gente, a conversão aconteça já na fase adulta, pode ser que aconteça antes, pode ser que aconteça ao final da vida, nós não sabemos, mas nós vivemos nessa esperança. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pregar a palavra de Deus. É isso que a lição ensinava. Pregar a palavra de Deus. Pregar aonde? Primeiro, dentro de casa. Por meio de palavras só? Não. Por meio das nossas vidas, das nossas ações. Porque a primeira coisa que os nossos filhos leem não são as palavras que eles ouvem, não. São as ações que nós cometemos. Eles veem isso. Pequenas coisas. E muitas vezes eles jogam isso na cara da gente. Você fala que mas quando, você faz assim. O maior legado que nós podemos deixar é a salvação. Claro que isso não é mérito humano. Isso é ação do próprio Deus. Mas nós precisamos pregar, para que o Espírito Santo de Deus possa agir no coração daqueles que pertencem a Ele, para que haja arrependimento, para que haja conversão. Para isso tem que pregar o Evangelho. Quero deixar essa mensagem com você. Há esperança para as famílias. Há esperança para a sua família. E a esperança é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém?
Louvado seja Deus pela sua palavra. Por favor, fique em pé. Vamos orar a Deus. E se você quiser algum convite do jantar, procure a Keila. Sim, ela está aqui. E você poderá procurá-la para que você possa retirar aí o seu convite. Muito bem. Vamos orar pela Cléria, pelo Roberto, pela saúde dele, pelo Mateus, o Cid, que esteve aqui conosco no último domingo, né? Ele esteve aqui conosco, Deus, e Deus tem trabalhado na vida dele, né? Da última vez que eu estive lá, e conversamos muito, né? Está melhor, e no último domingo ele esteve conosco. Também estamos orando pelo namorado da Letícia, que possamos orar pelo meu sobrinho Thales, e também pela minha sobrinha Manuela, que está com depressão profunda também, né? Filho de pastor também adoece, né? Ninguém está isento de absolutamente nada, né? Então vamos orar, e os pedidos também que nós temos orado na terça-feira, vamos colocar diante do Senhor, e vamos colocar as nossas famílias também diante do Senhor. Convido você a fechar seus olhos, e nós vamos orar a Deus neste momento. Pai Santo, Pai Eterno, nós te louvamos pela viva esperança que é teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite. E saímos daqui com o nosso coração cheio de esperança, Senhor. Pai eterno, nós queremos colocar diante do Senhor os enfermos da igreja, Senhor. Aqueles que estão lutando contra uma enfermidade, ó Deus. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Acabamos de trazer alguns nomes aqui e queremos colocá-los diante do teu trono de glória, de graça e de poder, e nos prostramos diante do Senhor, nos ajoelhamos diante do Senhor e também nos submetemos à sua vontade, mas nós te pedimos por essas vidas, por essas pessoas, ó Deus. Também, ó Deus, nós nos lembramos aqui da família do Cádiz, que teu Espírito possa continuar ajudando a cada um deles e consolando a todos os familiares, Senhor, nesse momento de luto, e aqueles também que durante esta semana, Senhor, perderam algum ente querido, estão enlutados também. Nós colocamos essas vidas e pedimos o teu consolo por intermédio do teu Espírito sobre esses corações, sobre essas vidas também, Senhor. Pai Santo, nós iniciamos a semana hoje, Senhor. Iniciamos a semana diante do Senhor, buscando ao Senhor, conforme lemos lá no Salmo 75, invocando ao Senhor. Nós viemos aqui com o único objetivo, Senhor, de louvar, engrandecer o teu santo nome, ouvir a tua palavra, Senhor. Que nada possa ter impedido, Senhor, o agir da tua palavra nos nossos corações nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações todas as vezes que a tua palavra for lida e ela for proclamada, Senhor. Que possamos seguir o exemplo de Paulo e Silas, ó Deus. Que possamos sempre nos alegrar, louvar, adorar o teu santo nome, mesmo na adversidade, Senhor. Que possamos, ó Deus, também, ó Pai, tomar por exemplo a vida do carcereiro de Filipos. O que preciso para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Existe uma esperança, mas nós precisamos cumprir o nosso papel dentro dos nossos lares, como instrumentos vivos do Senhor, na proclamação do Evangelho aos nossos familiares, ó Pai. E também para as outras pessoas também, mas principalmente, Senhor, dentro do contexto da nossa família. O Senhor quer usar as nossas vidas, e nós ficamos nessa doce esperança, porque nós cremos e confiamos no Senhor, confiamos nas suas promessas, confiamos no agir do Senhor na vida daqueles que ainda não foram alcançados pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs que vieram aqui nesta noite, com um único objetivo, não de criticar, de falar, de pensar, mas de ter a sua mente e o seu coração voltado somente a ti, Senhor. Por isso é que nós viemos aqui. Porque o nosso foco é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra nesta noite. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, que tenhamos uma semana produtiva em tudo o que fizermos, Senhor, seja para o louvor da sua glória, Senhor.
E se o Senhor assim o permitir, e se teu filho não voltar, nós estaremos aqui durante as atividades da semana. Estaremos no próximo domingo aqui, Senhor, louvando, engrandecendo o teu santo nome, participando da sua mesa e também agradecendo a Deus pela vida das mães, ó Pai. Pai, nós queremos colocar o jantar que vai acontecer aí no próximo sábado, Senhor, que tudo transcorra em harmonia, em paz, que o seu nome seja exaltado, Senhor, que pessoas que não te conhecem, que estarão lá, Senhor, sejam alcançados também, que possam ver essa unidade, essa comunhão presente no nosso meio, Senhor. Porque quando cantamos que somos um corpo, nós somos realmente um corpo. Somos diferentes, ó Deus, mas o Senhor é quem nos une, porque existe um cabeça nesse corpo que é Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, e nós nos submetemos a Ele. Pai, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, e dá a cada um de nós uma semana abençoada na sua presença. E abençoa, Senhor, a todas as famílias, porque sabemos que há esperança para as famílias. É no precioso nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire, que a coragem do Senhor continue nos sustentando. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.